Show. Incrível. Então, Zé, ele fala o seguinte: Virgo é também referida como a casa do pão, e a representação de Virgo é uma virgem a segurar um feixe de trigo, porque ela sempre estava atrelada ao período de agosto e setembro, é época de colheita lá no Oriente Médio. Então, assim na terra como no céu. Solstícios de inverno. Só um detalhe aqui: quando os pastores eles aparecem nessa questão do nascimento de Cristo, né, com as ovelhas, aí vem o anjo do Senhor. Tanto era estrelas acima, essa configuração que eu mencionei no céu, e anjos embaixo, porque estrelas são anjos, que anunciaram. Estrela está ligado, assim como Sol e Lua, é sinais, marcadores de tempo. E aí nós vamos para a cultura antiga, tá, das civilizações aqui, Stonehenge, tá, no dia 22 de dezembro, porque o solstício de inverno ele pode variar, ou ele ocorre dia 21 ou 22 de dezembro, ok? E o que ele significava? O ponto mais baixo onde que o Sol surgia no horizonte ocorre no solstício de inverno, em dezembro. Onde que o Sol está fazendo o trajeto aonde? Sobre o Trópico de Capricórnio. E aí eles calculavam 3 dias, em cada dia 1 grau, o Sol ele tinha que ir subindo, ele tinha que ir retornando novamente, subindo no horizonte, significava que o Sol estava retornando para o centro-norte, voltando. Ok. Agora vamos à questão, por que o Zeitgeist fala que Sírius era a estrela de Belém, tá? A estrela que brilha mais forte no céu, pessoal, é Vênus, depois disso é Sírius. Aqui no Brasil, o cinturão de Órion, aquelas 3 estrelas, a gente geralmente chama das 3 Marias, tá? Sendo assim, o Sol, quando ele aparece no solstício, tá? Ele estaria ressurgindo, porque o Sol ele abaixa no céu, ele morre, fica 3 dias lá embaixo, e depois do 3º dia ele ressurge. Essa é a informação do Zeitgeist. E aí fala o quê? Que esse cinturão de Órion estaria ligado a isso aí. Seria os 3 reis, seguindo a estrela O de Sírius, que estava mostrando o quê? O nascimento do Sol. Agora, pessoal, há um erro histórico muito grave nessa tipo de afirmação que o Zeitgeist faz, que é o seguinte: Órion, em momento algum, ele era desmembrado. O seu cinturão em relação à constelação. A constelação sempre era inteiriça. Sempre significou Órion, o caçador. Agora, 25 de dezembro aponta para o nascimento de quem? Do anti-Messias. Essa é a questão. Por quê? Segundo o que é colocado pelos Zeitgeist, Cruzeiro do Sul estaria envolvido na questão da crucificação. E aí a gente observa que, Júlio, mas como é que o pessoal lá do norte da Europa ou do Oriente Médio, eles tinham noção da existência da constelação do Cruzeiro do Sul, que é a constelação do céu do sul. E hoje, a partir de 25 graus norte, você não consegue mais ver nada do Cruzeiro do Sul. Isso aí, pessoal, está ligado ao que? A precessão dos equinócios. Então, até o ano 400 depois de Cristo, você conseguia ainda ver alguma coisa do Cruzeiro do Sul na Europa, tá? Mas antes, se você retornar ainda mais no tempo, na época ali de Ptolomeu, a Cruzeiro do Sul era bem vista, praticamente em toda a Europa. Na Grã-Bretanha, para você ver aqui, ó, 4º milênio antes de Cristo. E ela foi catalogada por Ptolomeu. Inclusive, Ptolomeu fazia a conexão dela com Centauros. Ele considerava o Cruzeiro do Sul como parte da constelação do Centauro, e não como a gente hoje conhece, como uma constelação à parte. Alguns navegadores antigos, antes ainda do período das navegações, quando avistavam o Cruzeiro do Sul ainda da Europa, eles usavam o Cruzeiro do Sul como uma referência à navegação para vir para o Sul. Então, o Cruzeiro do Sul é um símbolo, sim, antigo, o símbolo da cruz, tá? E alinhamento estelar entre o Sol, a estrela Sírius e a constelação de Órion. Segundo os Zeitgeist, isso aqui é a estrela de Belém, é o alinhamento que houve, indicando supostamente o nascimento de Cristo. Porém, a gente vai observar que isso não aponta o nascimento de Cristo, e sim o nascimento do anti-Messias. Por quê? Nessas imagens aqui a gente observa, tá vendo aqui à esquerda? É o dia 22 de dezembro. O Sol, ele tá ok.
no ponto mais baixo no horizonte, tá? No seu pôr do sol. E aqui a gente observa o quê? O Cruzeiro do Sul acima do Sol, alinhado mais ou menos aqui no ângulo de 90 graus. Aqui, um pouquinho dentro ainda da foto da esquerda, da imagem da esquerda, dessa representação, você observa o cinturão das Três Marias, né, o cinturão de Órion, as Três Marias, um pouco desalinhado com Sírios. Passa-se 3 dias, ou seja, saímos do dia 22, agora passamos agora para a imagem à direita, dia 25 de dezembro. O Cruzeiro do Sul, observem, já não está mais alinhado com o Sol. Está um pouco mais para a esquerda. Só que as estrelas agora estão alinhadas mais ou menos no ângulo de 45 graus em relação ao Sol. Então aqui, segundo os Zeitgeist, seriam os 3 reis acompanhando a estrela de Belém, indicando o renascimento do Sol. Isso aqui aponta para o anti-Messias. Essa é a grande questão. Então olha para você ver, durante esta pausa de 3 dias, o Sol reside na vizinhança da constelação do Cruzeiro do Sul, ou seja, o Sol ele foi crucificado. Lembra que eles apontam que Jesus seria supostamente uma divindade do Sol, um Deus solar, não é? E por isso foi dito, o Sol morreu na cruz, permaneceu 3 dias morto, e depois ele ressuscitou. Só que esse conceito de ressurreição, isso é autêntico, original, 100% cristão, e eu vou explicar o porquê. Agora, o que aponta esse período entre 21 ou 22 de dezembro, solstício de inverno, até o dia 25, conta-se 3 dias. Vocês vão observar que muitos monumentos, vou até voltar lá a imagem, eles eram alinhados, tá, com os solstícios e equinócios, entre outros fenômenos astronômicos, outros alinhamentos. Mas, além disso aqui representar uma questão de portal dimensional, que aí já é outro tema, tá? Isso aqui eles contavam o seguinte, o período para se vai ocorrer naquele ano a inversão magnética ou não. Isso é muito sério. Por isso que os monumentos, a maioria, você vai em diversas culturas, eles tinham que marcar o solstício de inverno. E eles olhavam, ó, o Sol chegou dia 21 ou 22 de dezembro, beleza, já desceu. O Sol, eles contavam, ó, dia 23, o Sol tem que subir 1 grau, dia 24 mais 1 grau, dia 25, opa, é o dia derradeiro, tem que subir o 3º grau. Ah, o Sol, gente, não subiu, ele ainda continua parado lá embaixo, lá no sul, circulando no trópico, né, de Capricórnio. Aí eles falavam, agora o negócio ficou feio, é porque vai acontecer a inversão magnética. Simples assim. Que começa a ocorrer já no dia 31 para o dia 1º de janeiro. Não à toa que o nosso calendário, esse calendário gregoriano, o ano começa em 1º de janeiro. E aí, na festa de Réveillon, o que é soltado nos céus? Fogos de artifício, foguetes, representando o quê? A chuva de plasma no céu. Mas aí eles comemoravam que o plasma ele poderia chegar, mas o Sol, ele, como ele regressou aos 3 graus, ele foi subindo no horizonte, teremos mais um ano. Mais um ano garantido sem inversão magnética. Então vamos soltar fogos, dizendo que o plasma não vai cair. Uma representação, uma festividade. Agora, se o Sol ficasse parado lá no sul, ele não voltasse, acabou. Era um prazo do dia 25 até o dia 31. Você tem 6 dias de prazo para você ir para um abrigo, para você se vira nos 30, que a inversão magnética ela vai acontecer. Agora, o que realmente acontece é, você sabia que é um sinal para a cruz de Cristo, mostrando que Cristo seria crucificado. Isso tem a ver com a constelação, tanto do Cruzeiro do Sul, sim, mas também com a de Libra, porque no céu, ao sul de Libra, está Cruzeiro do Sul, também conhecido como Crux. Tá? E o significado de Libra, vocês sabem qual que é? O preço diferente, deficiente, balanceado, Libra balança, né? Pelo preço que cobre. O significado oculto do signo de Libra é apontar para um resgate que seria pago em uma cruz ou crucificação. Olha que incrível. Toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, está escrito nas estrelas. O firmamento é o livro que não se pode apagar. Então, ou seja, a palavra de Deus não é um pergaminho, não é um pedaço de papel com tinta que traça pode comer, algo que um escriba, bem intencionado ou não, mas que pode mudar o sentido, a tradução, ou até mesmo a interpretação, alguma letra. Lembrando que a Bíblia, tá?
muita coisa dela foi preservada assim. Ela teve um pequeno nível, sim, de adulteração, mas o essencial está na Bíblia. O que mudou realmente hoje nos nossos dias é a interpretação daquilo que está na Bíblia. Agora, qual que é o lugar que não ocorre a adulteração? E que Deus ele colocou toda a história bíblica no firmamento. Salmos 19, versículo 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Uma noite revela conhecimento. Que conhecimento é esse que a noite revela? Aqui. Toda a história bíblica. O céu como um livro. Tanto Isaías quanto Apocalipse, eles vão falar que o céu ele vai se enrolar como um livro ou como um pergaminho. Vamos lá, Isaías 34:4. Todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Pessoal, o heliocentrismo tira isso de nós. Porque no heliocentrismo não faz o menor sentido. Nada disso. Tá? Como é que vai ser o céu vai se enrolar como um livro ou como um pergaminho no heliocentrismo? Tá? Então, ou seja, eles tentam ocultar a palavra do Criador que ele mesmo colocou nas estrelas e nas constelações. E os povos antigos sabiam disso. Então, a autenticidade dos evangelhos. É interessante, pessoal, que esse nome vem do grego, Evangelion, e ele já era muito utilizado antes mesmo do nascimento de Cristo. Esse termo era um termo técnico, como se fosse uma espécie de correio ou de cartório da época. Arqueologicamente, já foi descoberta uma inscrição datada do ano 9 a.C., ou seja, antes do nascimento do Messias, e eles usaram a palavra Evangelion para descrever o nascimento de algumas crianças. Então, era um termo conhecido, muito utilizado na época, tá? Portanto, os escritores do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, utilizaram o termo Evangelion, boa nova, boa notícia, para falar do nascimento de Cristo. Quando a gente lembra lá de Simeão, no templo, logo quando Jesus nasce, é a boa nova. Né? E essa é a questão do Evangelho. Agora, vamos falar da receptividade do mundo gentio em relação a essa mensagem. Os gregos eles ficaram admirados do conhecimento de Paulo. Né? Agora, eles recusavam ouvir quando Paulo falava de ressurreição. Essa ideia, pessoal, era absurda demais para todos os gentios de orientação greco-romana. Sendo assim, era sensato a gente supor que os apóstolos eles poderiam inventar algo ou deixar o evangelho, digamos assim, mais maleável, de forma que ele poderia ser mais bem aceito para as culturas gentias. Mas isso não aconteceu. A gente vai ver que Cristo não se encaixa nessa questão. Ou seja, o evangelho ele não é inventado. Até porque, se ele fosse, ele teria que ser muito diferente. Mas vejamos a filosofia grega e os ideais de conduta, aquilo que era ensinado. Tá? Por exemplo, Jesus ele não se enquadra no ideal de filosofia da Grécia. Definitivamente, tá? As descrições de Jesus seriam um motivo até de vergonha para esses povos. Olha o que Homero dizia. Um homem, para ser magnífico, deve ser sempre o primeiro a estar adiante dos demais. Mateus 20, 27. Quem achou pode ler. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Seja o servo, né? Ok. Isso. Agora, o que diz Aristóteles? Só um homem estúpido aceitaria os insultos e ensinaria os seus discípulos a fazer o mesmo. Jesus aceitou o beijo de Judas, que foi o pior dos insultos. Teógenes disse, se alguém tem alguma virtude divina, como cura, por exemplo, não se deve curar ou favorecer os vilões. Quando nós lemos o Evangelho, nós notamos que Cristo, ele o quê? Concedeu favores a Mateus e a Zaqueu, dois cobradores de impostos muito mal vistos pela sociedade. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens? Então vamos lá, 1 Coríntios 1, 19, 25. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus
salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. Aí vem a questão de testemunha. Por que é importante isso? Até hoje, nos tribunais, são coletados os depoimentos de testemunha para averiguação de fatos. Os evangelhos deveriam ser muito diferentes do que são, se os discípulos quisessem criar um mito. 2 Pedro 1,16. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares de sua majestade. Testemunha. Pedro, ele morreu por esse testemunho, crucificado de cabeça para baixo. Agora, a ressurreição segundo o Zeitgeist. O que eles colocam, então? Que é o período de transição do Sol, né, antes de voltar de novo para o norte. Ou seja, diversas culturas antigas, vocês vão observar que o inverno era colocado como período de morte. E a primavera, o período de renascimento. Eles entendiam tudo como um ciclo. Né? Então, o período de voltar de novo, as flores, os frutos, o sol trazia energia, trazia vida. Época de procriação dos animais. Vocês sempre vão ver essa questão da primavera envolvida nisso aí. Né? Agora, o Zeitgeist, ele falha clamorosamente em relação... Olha o que ele afirma, abre aspas. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, sepultado por 3 dias e depois ressuscitado. Pessoal, Tifão é da mitologia da Grécia. Horus é do Egito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São personagens de culturas totalmente distintas, sem a menor conexão. Agora, quando você vai estudar essas culturas, não há nenhuma menção sobre morte, crucificação e ressurreição após 3 dias para nenhuma daquelas divindades ali. Nenhuma, não há nenhuma fonte, nenhuma referência, nenhum documento, nenhuma prova arqueológica, absolutamente nada. Agora, o que a gente observa é que eles entendiam a questão de morte, né, e renascimento da vegetação e alguns conceitos etéreos, tá? E eles entendiam renascimento e não ressurreição. Qual que é a diferença de renascimento para ressurreição? Renascimento é a reencarnação, reconcepção, ou seja, a pessoa morre e volta num outro corpo diferente, podendo voltar numa outra época, tá? Ou até mesmo num outro local. Isso é uma reencarnação. Todas as culturas, tanto é, pessoal, se os discípulos quisessem adaptar o evangelho para ele ser melhor absorvido por essas culturas, se eles falassem essas duas coisas, ou pelo menos uma delas, eles teriam muito mais apoiadores. Que coisas são essas? Olha, Cristo ele morreu mesmo, o corpo dele está lá no sepulcro, mas o espírito dele subiu, está num plano superior e lá de cima ele nos rege. Ou, Cristo ele morreu, mas ele irá se reencarnar. Acabou. Seria muito mais aceito em qualquer cultura. Sabe por quê? Porque os povos antigos eles já entendiam, eles já sabiam desse lance da reencarnação. Para a semente da serpente. Não é algo para mim, não é algo para você, não é algo aberto para nós, para a semente da mulher. Para nós, estamos enquadrados em questão de Hebreus. Ao homem compete apenas vir apenas uma vez, passou disso, vem o juízo. Ponto final. Agora, principalmente para as lideranças políticas e religiosas da semente, da serpente, todos os povos antigos eles já sabiam. A diferença aqui é a ressurreição. E eu pergunto para vocês, por que era tão difícil para esses povos entenderem a ressurreição? Sabe qual que é o motivo? Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é o original, foi o primeiro a acontecer a ressurreição
é só pelo poder de Cristo. Nenhum desses deuses antigos, barra anjo caídos, eles conseguiu reencarnar, ou seja, voltar à vida no mesmo corpo. Cristo é a primícia dos que dormem. Por isso essa grande diferença. Então, a questão de reencarnação. Os antigos, das outras culturas, eles entendiam que a morte era apenas o quê? O fim ou uma transmigração da alma, ou seja, uma questão de renascimento. Tá? A reencarnação, eles acreditavam, mas a questão que Cristo ele ressuscitou era uma ideia tão absurda e inaceitável para eles, tanto para simples quanto para sábios do mundo greco-romano. Tá? A ressurreição ela era totalmente impopular, mas real e impossível de ser negada. Além do mais, se os discípulos quisessem inventar a história de Cristo, jamais colocariam o testemunho de mulher. Por quê? O testemunho de mulher não tinha o mesmo peso do testemunho de um homem. Então, o Zeitgeist ele é uma armadilha, dirigida por quem que eu falei? Peter Joseph, um amigo da família Rockefeller. Ah, interessante. Olha que incrível essa ligação. Né? Então, como é que a gente quer que venha uma fruta doce de um espinheiro? Não tem como. A liderança que lançou e apregou a questão dos Zeitgeist se dizem ateu, porém eles não são ateus, mas servem aos propósitos de Satanás. 2 Tessalonicenses 2,11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Aí a questão dos Zeitgeist. Darem crédito à mentira. Deus lhes enviará a operação do erro. Muitas pessoas, eu calculo que talvez, não só milhares, talvez na casa dos milhões, se arrefeceram na fé por causa do documentário Zeitgeist. Agora, os apóstolos não deixaram de registrar a morte de Cristo numa cruz, lembrando que só morria na cruz quem era ladrão ou um revolucionário fracassado. Eles não negaram a questão da agonia, da dor, do sofrimento de Cristo. Olha o contraste disso com um herói. Quando você vai ver a questão dos épicos, dos heróis das culturas antigas, a jornada deles era incrível, sensacional, era sempre só conquista, só glória, só honra, só poder. Nunca tinha fraqueza ou menção disso. Ou quando eles sempre era algo épico, algo incrível. Cristo não. Eles já mostraram outro viés. Então, Jesus, ele era totalmente impopular porque ele conversava com mulheres, com a prostituta, ex-prostituta, admitia cobradores de impostos, se assentava na mesa para comer. Esse Jesus, ele atrairia muito mais rejeição. Tá? E os evangelistas não negaram esses acontecimentos, tá? Não ocultaram isso. Agora, a aplicação de Jesus, vocês observam que não se encaixa nos mitos dos heróis? É algo totalmente diferente. Aí vem Isaías 53:1. Isaías ele já começa com uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Vamos lá ler então, Isaías 53:1 e 2. Quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi mostrado o braço de Javé? Ele cresceu como broto na presença de Javé, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. É desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Essa descrição aí se encaixa nos heróis, nos épicos das culturas antigas? Não. Aí vem o neoateísmo, né? Ah, mas acreditar em Jesus é difícil. Alguém que andou sobre as águas, transformou a água em vinho, multiplicou pão, fazia um pescador também andar em cima das águas, né? Parece ali ser tudo meio fantasioso. Vamos ver essa questão? A gente sabe que o centro do evangelho é Cristo. Né? Ali estão registradas as suas obras, o seu amor, o seu poder de cura, perdão. Explica em detalhes a sua morte, que foi o que? A expiação, né? Para que nós possibilite a nós a vida eterna. Falou do seu triunfo ao ressuscitar entre os mortos. E a promessa que ele vai voltar um dia para ajudar os ímpios. Agora, essa questão do ateísmo e essas questões
Elas começaram a partir do século XVIII, ou seja, a partir dos anos 1700. Antes disso, tudo isso que era atribuído a Cristo, as pessoas não questionavam porque não tinham dúvidas. Esse relato era absorvido como algo extremamente fidedigno. E aí o que acontece? Surgiu o Iluminismo, e aí veio, nessa época também, as igrejas reformadas da Alemanha, período aí com Martim Lutero, e começaram a querer fazer o quê? Um super esforço da sobrevalorização do racionalismo em detrimento da fé. Então, ou seja, eles queriam substituir a fé com a pretensão, tá, de colocar o cristianismo como uma religião cientificista, ou seja, colocando pseudociência. Essa é a grande questão. Então, muitos ali do iluminismo colocavam que Jesus era apenas um revolucionário judeu, começaram a querer negar a questão da ressurreição de Cristo, entre outras coisas. Agora, vamos lá, Jesus fora da Bíblia. Tem alguma coisa com Jesus fora da Bíblia? Vamos lá, são poucos os relatos, tá, anteriores ao segundo século. Porém, a gente tem que observar que algumas pessoas aí, não é o problema do material, é o problema da expectativa das pessoas. As pessoas talvez, pela obra, pelo nome de Jesus, os seus feitos, as pessoas achavam que em toda carta, em todo edital, em todo manuscrito de Roma, teria que ter o nome Jesus. A gente sabe que não é bem assim. Até porque a gente tem que lembrar que Jesus ele não foi reconhecido e recebido pelos seus compatriotas, tá? Então, a sua mensagem era dura demais para eles, a tal ponto que os fariseus e as autoridades religiosas da época de Cristo pediram o quê? A sua morte. Agora, a gente tem que entender que Jesus é uma figura histórica recente. Historicamente, a gente tem aqui, olha, documentação que Quirino era governador da Síria, Augusto, imperador romano, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. A gente tem os discípulos, João, Paulo, Pedro, Tiago, Tomé, né, que testemunharam, levaram a obra de Cristo. A gente tem esses relatos, tá? Agora, quem que foi o missionário de Horus? Para onde que ele foi? O que ele registrou? Não tem. Outro detalhe é que o ministério de Cristo ele foi curto, 3 anos e meio, e cobriu uma área pequena, 400 quilômetros quadrados. Personalidades históricas com poucos registros. Se vocês forem colocar a mesma régua ateísta, isso aí, eles não falam. Não falam o quê? Ah, Sócrates é uma lenda, Platão é um mito, Alexandre o Grande nunca existiu, Tutancâmon foi inventado. Vocês veem esse tipo de questionamento? Não. Mas a gente tem poucos documentos e textos históricos anterior ao terceiro século que confirmem figuras históricas famosas que ninguém questiona, todo mundo dá como que realmente eles viveram aqui e foram as suas obras atribuídas. Sócrates, Platão, Alexandre o Grande. Por exemplo, Nabucodonosor, reparem, Nabucodonosor, ele era imperador, um império gigante, quase Oriente Médio, praticamente o Oriente Médio inteiro, tá? Por várias décadas, conquistou esses povos, muito famoso do Império Neobabilônico, só teve fonte histórica que afirmava Nabucodonosor a partir do século XVIII, ou seja, dos anos 1800, fora da Bíblia. Aí que a arqueologia veio trazer a questão da confirmação histórica de Nabucodonosor fora da Bíblia. Assim também a gente vai observar Tutancâmon e por aí vai. Agora, a gente tem Flávio Josefo. Ele era o que? Historiador judeu. Ele era escrivão acompanhante de Tito e Vespasiano, general Tito e o imperador Vespasiano. Olha o que ele diz, abre aspas, olha que incrível esse relato dele. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, que talvez seja mais que um mero homem, era capaz de realizar coisas extraordinárias. Ele arrastou pós si muitos judeus e muitos gregos e era considerado o Messias. Embora Pilatos, por acusação dos nossos chefes, o condenassem à cruz, aqueles que tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito por ele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim por referência a ele, não cessou de existir. Ponto, fecha aspas. Esse relato de Flávio Josefo é tão incrível. Flávio Josefo, vamos lá, ele era judeu, ou seja, ele não era cristão. Ele era vinculado ao Império Romano. Ele narrou sem ser adepto ou apoiador da mensagem de Cristo ou dos cristãos. E muita gente começou a duvidar, falando, não, esse relato aqui está meio fora de Flávio Josefo. Só que foram feitos exames antigos, tá?
em paleografia, entre outros exames, e comprovou-se a originalidade desse escrito aqui de Flávio Josefo, ou seja, isso aqui é autêntico. Flávio Josefo realmente escreveu isso aqui. Outro historiador, Tácito, esse aqui já é romano. Eu não vou ler, ler aqui, pessoal, o slide, porque está grande, mas vou resumir aqui a história. No incêndio de Roma, em 64 d.C., a gente pode pressupor que muitos documentos cristãos, que havia uma comunidade grande em Roma, é plausível a gente considerar que foi destruído nesse incêndio, tá? Que Nero pôs fogo em Roma. E aqui, vocês vão ler, vocês vão ter esse acesso aqui ao slide, a mensagem de Tácito chega só assim, com um certo desdém em relação a Cristo, um tom de crítica, tá? Mas ele fala muita coisa interessante aqui em relação, tá? Fala, seu nome foi Cristo, e a gente também observa que Tácito não nutria nenhum apoio, nenhuma afeição, nem pelos cristãos, nem por Cristo, ou seja, isso aqui não foi inventado, isso aqui é um relato autêntico. Agora, por que a gente tem esse problema aí, essas lacunas históricas? A gente entende a questão do incêndio de Alexandria, calcula-se que 700 mil manuscritos foram perdidos, tá? A gente sabe que não é bem assim. A gente lá nos porões lá do Vaticano deve ter realmente muita coisa, tá? Oculta ali. E se esses documentos da Biblioteca de Alexandria chegassem até nós de maneira aberta, sem controle, tá? Ou seja, acesso livre para todo mundo, sem distorções, os grandes enigmas do mundo antigo já estariam abertos. Por exemplo, quem foi que construiu o Egito, como que construiu, para que ela servia, como que ela funcionava, entre aspas, etc. Seria Jesus um mito? Se você acredita que Jesus é um mito, você não acredita em salvação, e você acredita no engano. Eles dizem, aí uma observação interessante, eles falam que Jesus é uma obra do sistema, criado para te controlar. Mas é interessante que esse mesmo sistema ataca Cristo e o Evangelho. Então, como é que pode essa questão de casa dividida contra si? Mateus 12, 26. Esse Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, para a gente pensar, olha que perguntas interessantes aqui. O que os autores do Evangelho, dos discípulos, apóstolos, ganharam com o suposto mito de Jesus? Fama, poder, dinheiro, prestígio. Se fosse uma única pessoa mencionando tudo o que está nos evangelhos, poderia atribuir essa pessoa uma questão de loucura ou invencionice. Agora, era uma multidão espalhadas além dos confins do Império Romano. Quanto tempo, pessoal, dura uma mentira? Será que suportaria 2000 anos? Será que nesse período, ainda mais com um sistema que a gente conhece, que ele é muito afim de tentar desmentir o evangelho, será que não teria aí já arrumado uma prova arqueológica ou algo do tipo? Se fosse uma mentira, já teria sido derrubado. A verdade, uma hora ia vir à tona. Mas, no entanto, isso nunca aconteceu, porque a mensagem ela é autêntica. Então, os discípulos eles estavam dispostos até mesmo a morrer pelo esse testemunho, pela sua fé. Eles perdiam títulos, bens, propriedades. Outra coisa para a gente pensar, por que o sistema ele não persegue o budismo, o hinduísmo? Você não vê isso aí, o Islã, com o mesmo afinco que persegue a Cristo e o Evangelho. Interessante essa questão, né? Por fim, algo que Samuel coloca que eu acho muito interessante. O amor, ele é irrefutável. Se vocês apresentassem isso para um ateu, a gente sabe que o ateu ele tem um certo nível de cultura, e eles analisarem tudo isso que a gente colocou, e ainda assim o cara falar, não, eu ainda fico com os Zeitgeist. Para mim, Jesus é um mito, Jesus nunca existiu, tal, Jesus nunca foi real. Sabe o que a gente tem que falar? A última cartada? Credes nas obras de Cristo. Se você não quer crer que Jesus, o personagem histórico, é real, ok. Mas faz as mesmas obras de Cristo. Não há nada de mal nas obras de Cristo, nada que desabone. Porque Cristo, ele compartilhou o amor. Ele, o quê? Fez milagres, curou o próximo, manifestou ações de amor e caridade e perdão para com o próximo. Então pratique essas obras. Cristo mesmo em João 10:38, ele afirma isso. Não querem crer em mim?
crede nas minhas obras. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. O próprio Cristo falou isso. Então a gente pode concluir o seguinte: Jesus, ele existiu sim, e é graças à existência e às obras dele, nós hoje temos a certeza viva da salvação e da vida eterna. Tá? Cristo, ele é tão real, se nós abrirmos o nosso coração, quase dá para tocá-lo. João 20, 24, 29, podem ler. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a ao meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, é Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que viste, Tomé? Creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Há uma bem-aventurança para aqueles que não viram, mas creem. Se a pessoa não quiser aceitar, sabe por quê? Porque ela não é das ovelhas de Jesus. Eu vou ler aqui, pessoal, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Continuando aqui, o diabo na história. Quem são aqueles que tentam apagar a história da nossa mente? Pessoal, muitos historiadores, principalmente ateus, eles afirmam o seguinte: olha, a gente estudou os povos antigos, a gente não conseguiu definir, identificar, achar nenhuma divindade semelhante àquilo que o cristianismo apregoa. Aí vem o judaísmo. O judaísmo, eu já conversei com várias pessoas, tá, que seguem o judaísmo, e para eles o diabo é uma invenção católica. E não, o conceito judaico do diabo, como é que é? Foge muito do conceito do ponto de vista cristão. Para o judaísmo, Satanás era apenas um anjo de arbítrio, um mero serviçal, para cumprir os desígnios de Deus. Jamais um ser oposto a Deus. E a gente tem que observar, cânon hebraico, até acho que o primeiro século depois de Cristo, tinha o livro de Enoque. O livro de Enoque foi tirado por certos rabinos do cânon hebraico, justamente por a questão dos anjos, tá, com a humanidade, né, a questão do Gênesis 6, e aí Enoque, ele esclarecia isso muito mais, dava muito mais detalhes, como também o livro de Enoque, ele já começa a contradizer esse pensamento do judaísmo. Ele já define ali seres que estão em oposição a Deus, que escolheram essa posição, mas que não foram criados dessa maneira. Tá? Então os historiadores, eles falam o seguinte, voltando à questão dos historiadores, olha, tinha ali as divindades, ora eram boas, ora eram más, mas não tinha nenhuma divindade ali que era 100% mal o tempo todo. Elas conseguiam favores, elas concediam boas colheitas, e muitas coisas elas davam para aqueles povos. Ok. Aí entra aquilo que Samuel falou no início. A questão do satanismo. E uma visão de muitas culturas antigas. Que é o quê? Prometeus. Aquele que roubou o fogo, ou seja, o conhecimento lá dos deuses, e trouxe para os homens, tá? Uma espécie de um libertador. Eles colocam, então, que Prometeus ele foi mal interpretado. Prometeus ele aludia a Satanás. E aí eles colocam que o Deus Jeová é mau, uma espécie de demiurgo, um controlador, que não queria que a humanidade tivesse conhecimento. E aí vem Satanás, a serpente, uma espécie de libertador. O gnosticismo também coloca muito essa questão. Então vamos estudar isso aqui? O diabo na história. Né? Historicamente, quando você vai estudar as culturas, realmente você não vê esse personagem, tá? Aparentemente você não vê. Agora vamos estudar então o Antigo Testamento, o que ele fala em relação a Satanás.
Os antigos israelitas, eles não tiveram também essa visão sobre Satanás. Mas por quê? Vamos analisar sobre dois viés. Os israelitas não tiveram uma ideia da existência e ação demoníaca, ou seja, eles nunca imaginaram que Satanás existisse. Ou dois, o diabo não foi detectado em sua natureza e ação plena. Vamos lá? Analisar então o viés primeiro. Sobre a primeira linha de pensamento, a mesma não procede, pois vemos em diversas passagens da Torá mostrando os Shedim, os demônios, Moloque, né? Moloque, aquele deus cananita que passava as crianças pelo fogo. A gente vê no capítulo 1 de Jó, o anjo que passeava pela terra, o príncipe da Pérsia de Daniel, os magos de Faraó que resistiram a Arão e a Moisés, inclusive eles, né, até tiveram ali poder para transmutar a matéria, e a enigmática serpente do Gênesis. Então a gente vê, pessoal, claramente detectados seres ou divindades antagônicas à vontade e à palavra de Deus. Agora vamos analisar o segundo viés. A gente vê que o primeiro ele não se sustenta. Ah não, a gente não percebeu o diabo, a gente sequer fazia ideia da existência dele. Não, na Torá a gente observa isso aí. Agora, eles podem alegar, Jó ele é poético, o primeiro capítulo de Jó ali é poético e tal, e nada daquilo foi realidade. Tá. Mas em Jeremias há uma passagem que Deus fala que a iniquidade do povo estava tamanha, que ainda que se levantasse 3 dos grandes homens de Deus justos intercedendo pelo povo, Deus ainda assim não ia refrear o juízo que viria sobre a nação israelita. E aí Deus menciona Jó, certamente ali Deus menciona Jó. Então, ou seja, Deus jamais ia citar algo poético ou apenas ali uma história ilustrativa.